Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live aqui no perfil da BeHealth. Meu nome é Thiago Jost, sou farmacêutico e hoje o assunto da nossa super live é a importância de uma pele, um intestino saudável para se ter uma pele saudável. E para falar sobre isso com a gente hoje, nós convidamos a doutora Denise de Carvalho. Ok. A doutora Denise escreveu. Boa noite, doutora Olá, Denise, tudo bem? Que tudo bom bem, de ver, Thiago? tudo Olá, é ótimo. muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar com você. A gente já é um amigo, né? Na verdade, Com tanto tempo certeza. de contato aí, de parceria. Eu agradeço muito pela oportunidade de falar também para o seu público. Nossa, nós que agradecemos imensamente pela senhora estar aqui hoje, é uma grande alegria mesmo. Nós temos um carinho muito grande por você, realmente são anos, né, de convivência. Sim, E nós temos muita felicidade por estar junto, né, nesse caminho e evoluindo nesse caminho. Eu vou falar lá no meio de novo, mas eu estava apresentando a doutora Denise, médica, cirurgiã do sistema gástrico, e que escreveu um livro chamado Quebrando o Círculo Vicioso, que eu adorei. Se você não leu, leia. Lá no meio a gente vai fico recomendar de feliz. novo que, que o pessoal leia o livro. Doutora, Obrigada, Thiago. Inclusive, agora na quarentena, a gente conseguiu colocar o livro no formato Kindle. Então, até para quem não tem Kindle, hoje em dia tem aplicativo, né? Que você sim. pode baixar para o celular. Então, tá bem fácil de ler o livro. Inclusive, o valor também tá bem simbólico no Kindle. Então, assim, e tem muitas informações, inclusive sobre aquilo que a gente vai falar hoje. E eu estou lançando o segundo agora, que vai ser sobre imunidade e intestino que Uhum. já está na diagramação. Eu espero que saia logo. Nossa, que bacana. Quando a senhora lançar esse livro, nós podemos vir aqui novamente e falar sobre ele. Pode Mais um deixar, assunto pode deixar. legal. Mas bem, vamos lá. Hoje, doutora, o nosso assunto, o nosso tema é a relação entre intestino e pele. E a primeira pergunta, começando bem diretamente aqui, existe essa relação intestino-pele? Eu preciso pensar que quando eu olho para a minha pele, eu tenho uma relação do o meu intestino saudável reflete na minha pele saudável? Totalmente, Thiago. Na verdade, é porque isso acontece, né? A pele, assim como os intestinos, tem uma característica de fronteira. Quando a gente fala em fronteira, a gente está falando aquilo que defende a gente dos agentes externos, né? Então, seja micro-organismos, como seja substâncias mais tóxicas, outras coisas que podem nos atacar ou nos machucar. Então, a pele guarda muitas semelhanças com o sistema digestivo, justamente por ser também uma barreira com relação ao meio externo. Então, primeira coisa é isso, né? Segunda coisa que é, como ela tem essa característica de barreira, então ela tem uma característica de fronteira corporal, algumas coisas em comum a gente tem nas duas fronteiras. Principalmente o sistema imunológico, porque o sistema imunológico tem como grande função aí defender o nosso corpo da entrada de substâncias ou de micro-organismos. Esse sistema imunológico, portanto, ele está muito presente nessas fronteiras, tanto na pele quanto nos intestinos. E, além disso, isso acaba fazendo com que o sistema imunológico dos intestinos converse com o sistema imunológico da pele, como se eu tivesse uma linha de comunicação entre todas as fronteiras do nosso país. Né? Então, por quê? Se um agente tentar entrar pelos intestinos, ele pode tentar entrar pela pele também. Então, existe uma comunicação, ou vice-versa. Né? Então, existe uma comunicação entre esses dois
sistemas, né, o sistema cutâneo e o sistema digestivo, por causa disso. Mas a gente não pode esquecer que a pele também é feita de nutrientes, né, de colágeno, de outras substâncias que precisam entrar a partir do sistema digestivo. Não só a pele, como os outros anexos também. Então, cabelo, unha. Então, a gente precisa ter um intestino saudável para eu ter uma pele saudável, unhas que crescem, que não lascam, cabelo que cresce, que não quebra, né, que é sedoso, que é brilhoso. Tudo isso precisa ter um intestino saudável. Por que eu falo intestino saudável? Porque é importante, muito importante, ter uma dieta que me forneça os nutrientes para uma pele, para os anexos saudáveis. Mas é importante que o sistema digestivo esteja funcionando adequadamente para que esses nutrientes consigam entrar, né? Isso sem falar na questão dos próprios micro-organismos que podem secretar substâncias, que podem, estando em desequilíbrio, causar manifestações na pele, né? Manifestações cutâneas desse desequilíbrio. Era exatamente nesse foco que eu ia perguntar agora. Muito se fala do intestino, seu segundo cérebro, dos micro-organismos que estão ali dentro, que a nossa alimentação altera esses micro-organismos. Como é que a gente pensa, ou de que maneira que a gente consegue nutrir esse sistema vivo que está ali dentro e pensar em manter o equilíbrio, para eu fazer com que esse sistema vivo fique equilibrado? Como é que nós podemos fazer isso? Sim, esse ecossistema intestinal, né? Ali dentro dos intestinos, a gente tem trilhões de micro-organismos, entre eles bactérias, mas a gente também tem parasitas que são, na verdade, comensais, né? Eles estão ali somente comendo na mesma mesa. E a gente tem também vírus, inclusive uma coisa que a gente chama de viroma, né? Para a gente manter esse ecossistema, porque é um ecossistema, e como todo ecossistema precisa ter um equilíbrio de temperatura, de pH, de alimento, de líquidos, né, de oxigênio, para que esse sistema funcione de forma bem equilibrada. Muitas coisas desequilibram esse sistema, como, por exemplo, o uso de antibióticos, agrotóxicos, metais pesados, né? Outras substâncias intoxicantes, como o cloro da água. A gente tem muita coisa que altera esse ecossistema. E como, vou chegar à sua pergunta, como eu mantenho esse ecossistema equilibrado, né? Principalmente evitando essas coisas que causam o desequilíbrio, então evitando o uso de antibióticos, evitando consumir alimentos com agrotóxicos, muitos produtos alimentícios, né, com corantes, aromatizantes e conservantes em excesso, né, que na verdade são produtos alimentícios, não são alimentos, né? Sim. E, além disso, eu preciso fornecer para a microbiota um material que seja saudável para ela se alimentar, né? Ao invés de dar açúcar, né? Porque ela vai acabar se alimentando de açúcar, mas normalmente eu vou alimentar uma microbiota muito mais disfuncional quando eu dou açúcar. Eu tenho que dar fibra. Eu tenho que dar fibra a partir da dieta ou suplementação. Porque, na verdade, a maioria da população não consome o que deveria de fibra. E em que momento, isso é uma pergunta que a gente recebe muito aqui no direct da BeHealth, como eu uso fibra ou como eu uso outra coisa que pergunto muito, glutamina. Como é que eu uso glutamina? E a gente tem um trabalho muito grande no desenvolvimento dos suplementos, mas nós não somos o profissional mais indicado para falar como você usa, né, a fibra ou a glutamina. Como é que a gente poderia passar uma dica para o pessoal que está acompanhando a gente de como usar fibra e glutamina? Então, no caso da fibra, a fibra você pode usar ela em pó, né? E aí você dilui na água e toma, mas ela pode ser incorporada em várias receitas, né? Então, outro dia eu até coloquei, inclusive era a fibra de vocês que eu estava usando, que eu coloquei na minha panqueca de manhã, né? Então, coloquei
a própria ovo, um pouquinho de whey, eu coloquei. Inclusive era o whey de vocês também, por acaso, que é maravilhoso aquele de baunilha. Sensacional, maravilhoso. E coloquei junto 2 scoopzinhos de fibra. Então você pode adicionar fibra, porque a fibra ela não tem gosto, né? Ela não tem cheiro. Então ela é muito fácil de você adicionar ou na água e tomar, ou você colocar nas suas receitas do dia a dia, em bolos, panquecas, né? Em várias formulações aí durante o dia. O ideal é que a gente usasse uma quantidade suficiente para que essa fibra chegasse à microbiota para que ela conseguisse fermentar. O ideal para isso é que eu use fibras diferentes. Eu não use muita fibra de um tipo só, porque a tendência é sobrar. O que eu quero dizer com um tipo só? Eu vou usar só a pectina. Ou eu vou usar só, por exemplo, da biomassa da banana verde, que é o amido resistente. Eu vou usar... Se eu uso muito de um tipo de fibra, há uma tendência a haver um processo de fermentação excessivo. E isso vai ser muito desconfortável para quem usar. Então, aquela distensão abdominal e tal. Então, o ideal é procurar suplementos ou, né, principalmente para quem não consegue fazer isso na dieta naturalmente, por exemplo, idosos que têm um problema de mastigação, que está comendo por sonda, né, ou sonda nasogástrica ou uma gastrostomia. Pessoas que não conseguem mudar muito a dieta, né? Ou porque está idoso, então tem que comer uma quantidade pequena, né? Tem que fracionar demais. E aí, às vezes, fica complicado a gente conseguir colocar essas fibras todas necessárias com a dieta normalmente. Na verdade, o que a gente sabe é que 90% das pessoas não consomem a quantidade de fibras que deveriam. E não consomem porque acabam consumindo produtos industrializados, justamente para que eles durem mais na prateleira. Eles perdem as fibras, né? Porque a fibra ela é mais fermentável, então estraga o alimento. Então, os alimentos industrializados, eles são muito pobres em fibra. E o que é alimento rico em fibra? Alimento natural, né? Sim. E muitas vezes isso fica mais difícil. A pessoa, no dia a dia, tem que ficar toda hora indo no mercado e tal. A gente sabe que pode ter um desafio maior para a pessoa estar consumindo a quantidade diária que ela deveria de fibras, né? Porque a gente na natureza, quando a gente vivia na natureza, né? Você comia ali, né? Aquilo que você colhia na hora e tal, né? Hoje em dia não é assim, né? Então, a maioria das pessoas não consomem nem fibra na quantidade que deveria, nem água, né? Então, eu sempre oriento, vai começar a suplementar fibra, tem que colocar água. Tá? Porque senão aquilo vira um cimento. Né? Ao invés de melhorar, eu posso piorar, por exemplo, constipação, se eu não tiver água suficiente. Eu já até fiz uma vez, eu acho que é interessante até eu colocar de novo, um experimento, sabe? Você coloca assim, sei lá, algum alimento bem rico em fibra, por exemplo, um aspargo. Coloca ele na água de um dia para o outro. Ele dobra de tamanho. É essa a característica da fibra. Ela causa volume, né? E ao causar volume, se você não der água suficiente, ela vai começar a parecer uma pedra, né? Então, a fibra é importante. Ao adicionar fibra, adicionar água. Bastante líquido. Aliás, água o tempo todo, né? Sim, durante o dia inteiro, né? Sim. O que me leva, falando dessa... Já que a gente está discutindo fibra, o que leva a senhora a pensar ou a suspeitar, ou a pessoa pode pensar que eu estou ingerindo pouca fibra? O que acende aquela luzinha? Claro que isso aqui não é uma consulta, a gente está discutindo generalidades, mas o que acende aquela luz e fala, poxa, acho que eu estou consumindo pouca fibra? Existe algum sinal que faz a gente suspeitar disso? Sim, a primeira coisa é constipação. Né? A primeira coisa é a constipação. E a gente tem visto muito agora na fase da quarentena aí, né? Porque aliada à diminuição da ingestão de fibras, tem a diminuição do movimento, né? Mas a constipação é o primeiro sinal de que não há fibra suficiente. Mas tem outros sinais. Por exemplo, a falta de saciedade. A fibra tem uma função de saciar, né? Porque como ela puxa a água, né? Então ela causa um volume.
Então, aquela pessoa que come, por exemplo, um prato de macarrão, fibra zero, né? Fibra zero. Daqui 2 horas está com fome de novo, né? Além de ser um alimento muito rico em carboidrato, que faz pico de insulina, hipoglicemia rebote, e aí faz a pessoa comer. Por exemplo, esse prato de macarrão, se ele tivesse uma quantidade boa de fibras, não ia ter esse problema, porque eu retardo a absorção do carboidrato. Então, Sim. a fibra, também, a dieta pobre em fibras é aquela dieta que a pessoa está com fome o tempo todo. Né? Come agora, daqui 1h30, 2 horas, estou com fome. Né? Por quê? Porque não tem fibra suficiente. Né? Então, são 2 sinais, a constipação e a questão de não ter saciedade suficiente. Porque se tiver fibra, vai saciar. Tá? Então, são coisas extremamente comuns, né, que a gente vive. Além disso, a fibra tem uma função, por exemplo, de ajudar, inclusive, no controle da diabetes. Né? Justamente por retardar a velocidade, ou diminuir a velocidade de absorção do carboidrato, por exemplo. Né? Então, isso ajuda muito, inclusive, para controlar não só diabetes, como resistência insulínica, obesidade, né? Que também vem desses picos de insulina, né? Então, a fibra também deveria entrar, pelo menos, né, no tratamento da obesidade. Também. Inclusive, isso que a gente está comentando da obesidade, quando nós estávamos pesquisando material para montar a fórmula de fibra que a gente utiliza, uma das coisas que nos assustou foi a quantidade de estudo em cima de fibra e obesidade. Assim, eu não vou arriscar de dizer que é o mais, mas um dos que mais existe, dos produtos que mais existe estudos correlacionais, fibra e obesidade. A gente ia selecionando as fibras que nós usamos para desenvolver a formulação do produto e íamos selecionando através de estudos de cada uma delas, e apareceu uma pilha de coisa para obesidade, a gente ficava até assustado, falava, nossa, eu não sabia que tinha tanta coisa sobre fibra e obesidade. Sim, tem. E porque, claro, além de tudo, tem efeitos indiretos, né? Primeiro pela saciedade e segundo pela melhora da composição da microbiota, né? Que é o que a gente está procurando, né? Inclusive, isso acaba interferindo na pele também, porque existe nesse eixo intestino-pele, tem uma questão, as pessoas constipadas são pessoas que têm uma pele normalmente de uma qualidade pior. Brilho, viço da pele, cor da pele, né? Uma pele bem oxigenada, normalmente é acompanhada por um intestino normofuncionante, né? Porque enquanto eu tenho constipação, como aquilo fica parado nos intestinos, aquele bolo fecal fica parado, eu fico absorvendo componentes microbianos que são muito tóxicos. Então eu vou tudo para o fígado para poder conseguir liberar, para conseguir quebrar e jogar fora. Então eu fico meio, como as pessoas mesmo falam, enfesada, né? Eu fico intoxicada. E isso se reflete no brilho da pele. Então normalmente você vê nessas pessoas olheiras, tá? Então normalmente o constipado tem mais olheiras. Você vê acne, né? Melasma muito intenso, normalmente acompanha quem tem constipação. E tem aí, a gente estava falando, eu acabei interrompendo você, mas a glutamina, né? Como eu usaria a glutamina? Sim, estão perguntando, inclusive no chat aqui, várias pessoas sobre glutamina. Eu ia lhe perguntar eu gosto muito qual o benefício. Isso. A glutamina, ela serve como alimento para o colonócito. Desculpa, para o enterócito. O colonócito, ele se alimenta dos ácidos orgânicos que são produzidos com a fermentação da fibra, principalmente o butirato. Então, isso serve muito para o colonócito, que é a célula do cólon. A célula do delgado, a gente chama de enterócito. E o enterócito se alimenta de glutamina. Então, a glutamina ajuda a manter uma permeabilidade intestinal saudável e diminuição do estímulo da microbiota sobre o sistema imune intestinal. Então, glutamina, inclusive tem gente que ao começar a usar glutamina para de ser constipado. É bem comum, embora ela não seja uma fibra, tá? Só pela melhora do trofismo, ou seja, da nutrição do enterócito. Eu prefiro usar glutamina sempre em jejum de manhã. Eu ia perguntar o horário.
Jejum de manhã. Eu prefiro usar um scoopzinho de 5 gramas, assim, é a média para a maioria da população, né? A não ser quem é atleta, né? Porque há um gasto de glutamina muito alto, aí a gente vai em doses maiores, 10, 15 gramas, às vezes até 20. Mas para a população geral, glutamina em jejum ajuda muito na questão intestinal. Aí alguém perguntou aí que eu acabei de ver. Estão dizendo que glutamina causa câncer. Não, ela não causa câncer, tá? Glutamina não causa, mesmo porque glutamina está na carne, a glutamina está em todos os alimentos proteicos, tá? A única coisa é que, se a pessoa tem câncer, se ela está em tratamento de câncer, a gente tem que evitar usar a glutamina, porque a glutamina pode ser muito captada pela célula neoplásica e ajudar a célula neoplásica a se fortalecer. Ela fortalece tanto você quanto a célula neoplásica. Então, se a gente tem diagnóstico de câncer, a gente não deve usar a glutamina. Ela não causa câncer. Ela não causa. Ela só pode ser usada no metabolismo da célula neoplásica para também se alimentar e se fortalecer. E quando a gente está tratando um câncer, a gente não quer fortalecer a célula neoplásica, né? Sim. Ela tanto nutre o corpo que nutre tudo que estiver ali dentro, né? Exatamente. Mas não é quem desencadeia. Exatamente. Tem alguma dica para escolher uma boa fibra, uma boa glutamina? Existe alguma coisinha de, poxa, eu vou pensar nisso para mais ou menos me direcionar? Então, o mais limpo possível. Quando você for escolher uma fibra e uma glutamina, o mais limpo possível. Menos aditivos possível. Procure ler o rótulo, né? Dá uma olhadinha no rótulo, o que tem neste suplemento, né? A glutamina, ela é um aminoácido que tem que ser muito branquinho, muito fino, muito cristalino, não tem cheiro, né? Não tem gosto. Então, se você olhar aquele pozinho que é branquinho, fininho, meio cristalino, ele tem até um brilhozinho, né? Esse é o mais puro, tá? É a glutamina de melhor qualidade. E a fibra, você vai ter que olhar, além dessas questões de ter a menor quantidade possível de aditivos, é que a fibra seja variada. Dentro de um pool de fibras, que eu tenha várias fibras diferentes, para não causar, não sobrecarregar de nenhum tipo de fibra diferente, para que não haja muita fermentação, né? Porque algumas pessoas, não, eu gosto do psyllium, por exemplo, é bom, mas se eu tomar uma quantidade maior, vai fermentar, né? Qualquer uma, se eu usar muito de uma sozinha, pode fermentar. Então, o ideal é pegar uma que tenha bastante tipos diferentes de fibras na mesma composição. Uma das coisas que a gente sempre vê dentro do que acontece nos pontos de venda e tudo, que muitas vezes chega o alimento e aí em algumas refeições entra um suplemento de fibra para ajudar a aumentar a quantidade de fibra daquela refeição. Então, às vezes, a pessoa não tem um acesso à fibra. Eu trabalho, lá no meu trabalho eu não tenho como comer um alimento integral com todas as fibras, ou não consigo chegar numa quantidade de fibra. Um suplemento de fibra ajudaria num momento desse, que eu não tenho, ou não consigo, estou comendo uma coisa às vezes mais proteica, não sei. É uma coisa que chega muito pra gente aqui. Outra coisa. E sabe que é uma boa dica? Você usar a fibra antes da refeição, se o objetivo é emagrecer. Sabe? Porque como ela vai puxar água, vai dar uma saciedade maior. Então, 15, 20 minutos antes da refeição, colocar 5 gramas, um scoopzinho, num meio copo de água, tomar essa fibra, dar uns 15 minutos e aí vai almoçar. Vocês vão ver que a saciedade, isso está envolvido com um hormônio que se chama GLP-1, que é um hormônio que é secretado no duodeno e que está envolvido no processo de saciedade. A fibra, ao chegar ao duodeno, por isso tem que ser uns 15, 20 minutos antes, ela estimula a produção do GLP-1. Então, dá mais saciedade. Aí, na hora que você for comer, você não vai conseguir comer tudo aquilo que você gostaria. Sim, porque já começou a haver o processo de desencadear os hormônios, né? Da saciedade. Sim, exatamente.
Tem muita gente perguntando sobre glutamina ainda. Eu ia perguntar mais um fator da glutamina. Quais seriam os outros benefícios? Falam muito, né, ainda mais nessa época de Covid, a gente recebe muita pergunta. E a glutamina e a imunidade? Falando, a gente tá saindo um pouquinho do foco do intestino, mas é porque apareceu muita pergunta de glutamina e a gente recebe muito. Não, E aí, mas glutamina e tem a ver imunidade? com o intestino. Tem a ver com o intestino, porque a glutamina, Legal. o efeito dela sobre a imunidade é indireto. Porque ela, ao melhorar a barreira intestinal, ao diminuir a permeabilidade, na verdade, que está desequilibrada dos intestinos, que a maioria das pessoas tem, ela melhora a imunidade, porque eu diminuo o estímulo sobre o sistema imunológico intestinal. Então, o meu sistema imunológico fica menos assustado. E eu vi que alguém perguntou aí, glutamina quebra jejum? Quebra. A glutamina quebra jejum porque ela é um aminoácido, então ela é uma sinalização, né? Então, o ideal, se você faz jejum, deixa para tomar a glutamina na hora que for quebrar o jejum. Se for quebrar o jejum na hora do almoço, toma a glutamina na hora do almoço, antes da refeição, né? Mas antes de comer, tá? Porque ela quebra. Mas aí é só você ajustar o horário que você vai tomar essa glutamina, tá? Quanto tempo eu posso usar a glutamina? Depende. Eu faço ciclos, não existe uma receita, né? Então eu faço ciclos. Eu tomo 2, 3 meses, paro paro 45 dias, volto a tomar. Tudo depende de como eu percebo a minha imunidade, né? Como eu e a maioria das pessoas tem um grau de desbiose, o ideal é sempre estar fazendo um pouquinho de glutamina. De modo geral, a glutamina não prende o intestino. Tá? Pelo contrário, ela pode ajudar a regular. Mas isso é muito individual, né? Porque depende também do todo o resto da dieta, da quantidade de água que toma, das fibras e tudo mais. Até fibra pode constipar, se a pessoa não tomar água suficiente, se comer fibra demais, né? Exato. Então, tudo na vida é equilíbrio, né? Na maioria das pessoas, ela não constipa. Ah, legal. E mais uma aqui que acontece muito e está bem dentro do assunto da gente. Quando eu vou pensar na minha pele, numa melhora da minha pele, eu começo limpando o intestino, não uma limpeza no sentido de lavagem intestinal, não é isso que a gente está falando. Uma limpeza limpando, tirando agrotóxico, tirando industrializado, total. tirando açúcar. Com certeza. Eu preciso olhar o intestino de todo mundo que quer melhorar a pele. Melhorar a pele, melhorar a celulite, que hoje eu coloquei um podcast novo sobre celulite, e tem tudo a ver com esse processo de detox hepático, né? Para o detox de hormônios, de substâncias químicas e tal. Então, eu tenho que ajudar o meu sistema digestivo a fazer isso, né? Primeiro, cuidando, por exemplo, glutamina e fibra, mas tem um suplemento que eu amo para o sistema digestivo e que vai ter um efeito indireto também sobre a pele, que é o ômega 3. Né? Porque o ômega 3 é um suplemento anti-inflamatório. Então, você usar um ômega 3 ajuda a diminuir a produção de citoquinas dentro dos intestinos, que desarranjam as tight junctions, que aumentam a permeabilidade intestinal e, portanto, acaba fazendo você consumir, absorver mais toxinas microbianas. Então, glutamina, fibra, mas o ômega 3 também é super importante, né? Para ajudar neste processo. E depois... problemas assim, ou questões mais individuais, como, por exemplo, enzimas digestivas, usos de fitoterápicos, né, como a boswellia, a cúrcuma, né, que são fitoterápicos que são bons para o sistema digestivo, para diminuir esse processo inflamatório, e tudo isso indiretamente vai se refletir na pele. Né? Que também eu gosto bastante, que é o Pinus pinaster, né, que é o piquenogenol, também ajuda a diminuir manchas na pele, melasma, e ele melhora a circulação sanguínea digestiva também, que ajuda a melhorar a absorção de nutrientes. Então, às vezes, só ajudando dentro do intestino, eu consigo ajudar a pele, melhora muito. Eu sou uma prova viva disso, viu? Porque eu tenho 45 anos, né, Thiago? E eu sempre tive muito problema de mancha e tal. Eu nunca fiz um tratamento de laser,
né? Eu uso algumas coisas tópicas, mas eu cuido da minha digestão para minha pele estar sempre bonita. Sim, é porque você falou a idade, porque é aquilo que eu te digo, se contar ninguém acredita, né? Não parece nunca. Doutora, perguntaram, nossa, veio um monte de pergunta aqui, perguntaram qual é a melhor hora de tomar ômega 3. Ômega 3 falou do depois da ômega 3, refeição. depois da refeição. Depois da refeição. Eu prefiro porque eu melhoro a absorção do ômega 3 se eu estou com as enzimas digestivas ativadas, né? Se eu quero o ômega 3 só para os intestinos, que não é, né? Eu poderia até tomar em jejum, né? Porque ele ia ter menos absorção, ele ia ter uma ação mais local na mucosa digestiva, né? Então tudo depende qual é o meu objetivo, mas todo mundo acaba precisando de ômega 3 sistemicamente também, né? Então, e aí a pessoa pode escolher como quer tomar, né? Claro que tem que ser um ômega 3 com a cápsula gastroresistente, porque senão fica aquele gosto de peixe na boca, né? E aí a pessoa não aguenta. E aquele comentário que a senhora fez agora há pouco, sem metais pesados, sem dioxinas, agrotóxicos, exatamente. E principalmente mercúrio, né, Thiago? Porque como o ômega 3 ele é obtido de peixes, né? Dependendo do peixe, dependendo da onde o peixe é coletado, né? A gente tem uma quantidade muito grande de mercúrio. Então tem que ter selo, né, de qualidade. Vejam questão de preço também, porque às vezes é muito barato, desconfiem, né? Por causa a quantidade de peixe que é preciso para a gente ter a quantidade de óleo de peixe, né? Então, assim, se é muito barato, desconfie, tá? Porque às vezes nem é óleo de peixe, né? É uma mistura. Uma das nossas grandes preocupações com o ômega 3 é justamente isso. A pureza do ômega 3, é o que a gente está comentando, e também essa eructação de peixe. De peixe. O que nós pensamos, né, quando a gente busca o ômega 3, quando a gente formula o ômega 3? Nós pensamos na filtragem dele. Hoje nós passamos o nosso ômega 3 por um processo de filtragem muito potente, que faz a filtragem de quase todos os agentes voláteis, que são que dá o cheiro. Quando você pesca o peixe, ele não tem muito cheiro. Se você deixa ele parado ali meia hora, nossa, tudo que começa a sair o cheiro. Vai numa peixaria, né? Exato, começa a sair o agente volátil. A gente chega num nível de filtração que a gente consegue filtrar a grande maioria dos agentes voláteis. Então é muito, muito raro essa eructação de peixe e tal. Mas aí a pessoa escolhe o ômega que ela preferir e só toma esses cuidados. Espera só um pouquinho, Thiago, deixa eu só abrir a porta aqui. Imagina, fica à vontade, doutora, fica à vontade. Vamos lá aqui, o que o pessoal está eu esqueci de destrancar a porta, desculpa. Não, imagina. Tô olhando aqui o que o pessoal está perguntando. Teve duas dúvidas sobre glutamina. Uma é perguntando sobre se pode à noite e a outra é perguntando sobre cálculo renal e glutamina. Olha, em relação à glutamina à noite, eu prefiro não. Pelo seguinte, a glutamina é um aminoácido que ela não é usada só para imunidade. Ela é usada também dentro de algumas rotas metabólicas, inclusive de formação de neurotransmissor. Dependendo de características genéticas pessoais, a pessoa pode usar no metabolismo da glutamina, ela entra para um ciclo que a gente chama o ciclo do ácido glutâmico. E o ácido glutâmico é um tipo de neurotransmissor, de substância que tem atividade neurológica, que é excitatória. Então, eu posso ficar acordadão ao tomar glutamina, né? Por isso que eu prefiro que use de manhã em jejum. Né? Eu já tive vários pacientes que falaram assim, nossa, doutora, eu tomo glutamina à noite, eu não durmo direito. E é verdade, tá? Mas como a gente não tem como saber quem é que tem essa via alterada, né? Uma via um pouco diferente, então eu prefiro que não use à noite e use sempre em jejum de manhã. Em relação ao cálculo renal, não se preocupem. Não tem absolutamente nada a ver com formação de cálculo renal, tá? A glutamina. Não existe nenhum artigo que mostre isso, não existe, tá? Então, ela não está na gênese,
né? Porque para eu ter cálculo renal, não basta eu ter um aminoácido. Eu tenho que ter alteração de pH urinário, eu tenho que ter uma dieta, principalmente uma dieta de características acidificantes, né? Que é a dieta muito rica em proteína animal, né? Então eu teria que ter, se eu tiver uma dieta de boa qualidade, né? Uma dieta mais de características alcalinas, né? Com bastante frutas, verduras, legumes, azeite, não vai ter esse problema, tá? Não é a glutamina que vai causar esse problema. Então pode ficar tranquilo, pode usar. Exato, e é isso que a senhora está comentando. Uma das coisas que mais influencia em tudo no nosso organismo é dieta. Praticamente todas as doenças têm correlação, se não 100% delas, tem correlação com dieta. Tanto para melhorar quanto para piorar. Né? São unanimidades, né? Se você melhora a dieta e faz exercício físico, praticamente tudo melhora no organismo. Tudo melhora. Claro que a gente não está sendo leviano de falar, olha, vai curar tudo e tal, mas que vai melhorar a qualidade de vida, mas eu não tenho dúvidas. Vai ajudar, né? Que vai te ajudar, uma boa alimentação e movimentar o corpo sempre vai ajudar. Não vai, claro, é isso aí. A gente não pode ser leviano de falar, olha, só comer direitinho, fazer exercício, né? Você nunca mais vai ter doença. Não é isso. Mas se você tiver qualquer patologia, tente se alimentar melhor e fazer exercícios físicos, movimentar seu corpo como puder, que provavelmente o tratamento vai ser mais fácil. Exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar para a senhora é sobre colágeno. Já que estamos falando de pele. Que também tem ação no sistema digestivo. O que acontece, Thiago? Tem tanta gente que fala, olha, colágeno não serve para nada e tal. Eu acho tão engraçado falar assim, nunca tomou. Né? Quem fala que colágeno não serve para nada, nunca tomou. Porque eu tomo todo dia colágeno. E eu sinto diferença. Claro que a gente tem colágenos e colágenos, né? Isso é uma coisa importante também. Não adianta tomar cápsulazinha de colágeno, porque a quantidade é muito pequena. Colágeno, no geral, né, é mais ou menos 5 gramas. Se a gente for tomar só aquele colágeno que é mais para anexos, tipo Verisol, aí é 2,5 gramas. Mas normalmente a gente toma um pool, né? Que tem Verisol também, mas que tem outros colágenos que vão agir em outros locais. Inclusive o colágeno age muito no sistema digestivo, né? Melhorando a permeabilidade intestinal. Então, é o que as pessoas usam, por exemplo, fazendo caldo de ossos, tá? Mas é trabalhoso, tem que conseguir, né, ossos de animais de preferência que pastam, né? Que não são submetidos a nenhum tratamento hormonal. Então, por isso que a gente tem os colágenos no mercado aí. E é interessante, Thiago, porque as pessoas falam assim, mas eu vou tomar colágeno, vai quebrar tudo e depois eu vou absorver e vai... Assim, não precisa tomar. É isso que as pessoas dizem. Colágeno que tomou não é colágeno que aparece na unha ou na pele. Isso é um pouco de ignorância, porque dependendo da qualidade do colágeno, ele é absorvido por um mecanismo intestinal que não é um mecanismo de hidrólise. Ele é absorvido pelo mecanismo que a gente chama de endocitose. As células intestinais fagocitam a molécula do colágeno. Elas não quebram. Elas não quebram, chama-se mecanismo de endocitose. Esse mecanismo de endocitose faz com que o colágeno que você ingeriu entre colágeno. Sim. Ele não vai ser mais hidrolisado. Tá? Então, é diferente. Então, ele tem uma ação tanto nos intestinos, quanto em pele. Dependendo do colágeno, por exemplo, eu falei do Verisol, né? Que para pele é o colágeno mais importante. Pele e anexos, né? Unha, cabelo, pele. Mas a gente tem também o colágeno tipo 2, que é o mais indicado para articulações, né? Para diminuição de processos dolorosos, articulares, diminuição de processos artríticos também, né? De desgaste, como artrose mesmo, né? Que vem com o processo de envelhecimento, o desgaste da articulação. Mas o colágeno também pode ser usado, se um colágeno de boa qualidade, para ganho de massa muscular, por exemplo, num pós-treino. Né? O colágeno ele tem tanta ação quanto um whey de qualidade. Né? Então, assim, você pode usar. Eu uso colágeno todos os dias. Claro, se é criança, não precisa usar. A partir dos 19, 20 anos, e a pessoa quiser começar a usar, já para prevenir envelhecimento de pele, para cabelo, para unha,
Eu acho É, sensacional. Eu sinto diferença, inclusive na flacidez da pele, sabe? era isso que eu ia perguntar. A partir de que idade, mais ou menos, a gente pensa, poxa vida, comecei um declínio de produção de colágeno, seria bom tomar algum colágeno ou algum tipo de proteína que me ajude nessa recomposição, né? Olha, por incrível que pareça, Thiago, por volta de 20 anos a gente já começa a ter queda da produção do colágeno corporal, tá? É porque Uhum. assim, gente, até 100 anos atrás, meia idade era 20 anos. Porque 40 já estava velhinha, coroca, né? Eu já ia estar com aquele óculos na ponta do nariz, com o coque na cabeça, fazendo tricô em casa. As coisas mudaram, né? Só que do ponto de vista evolutivo, o nosso corpo demora muito, né, para se adaptar a essas mudanças. Então, a partir dos 20 anos já começa a ter diminuição da produção de colágeno. E se a pessoa for diabética, resistência insulínica, que há uma glicação da fibra do colágeno, há um envelhecimento precoce. Então, assim, normalmente o idoso, o obeso não percebe, porque a pele está toda esticada, Uhum. né? Só que ele está glicando a pele. Então, mesmo com a pele esticada, você começa a ver as rugas aparecendo e tal, em pessoas muito jovens, pela glicação do colágeno, né, da pele, e porque há uma diminuição da produção do colágeno também com o fator inflamação. Quanto mais Sim. inflamada a pessoa estiver, mais intoxicada ela estiver, porque vejam bem, gente, eu falei ontem isso numa live. Anexos, pele, unha, cabelo, não são essenciais à vida. É essencial a nossa autoestima. Mas a gente vive sem cabelo, com a pele enrugada, sem unha, a gente vive. Então, o corpo, se eu tiver um processo inflamatório crônico, exagerado, né, inclusive envolvido aí na questão da resistência insulínica e tudo mais, a última coisa que a gente vai cuidar é do anexo. A gente vai estar trabalhando 24 horas para destoxificar, para reparar tecido intestinal, tecido uterino, tecido de outras localizações. E por último, a gente vai cuidar da pele. Sim. Então, Sim. infelizmente, é isso que acontece, né? Então, o que a gente deveria estar cuidando é dos anexos desde já, né? Desde jovem, desde Uhum. antes de aparecer os problemas, né? Sim. Antes de que a gente seja visível, porque já está acontecendo, a verdade é essa. E tem diferença entre homem e mulher? Porque tem aquela diferença fisiológica. No caso do colágeno, o homem tende a perder colágeno mais tarde ou não? Tende. Ou acontece junto? Não, tende um pouquinho mais tarde, mas isso tem a ver com a produção hormonal, né? A mulher tem muito, o colágeno tem muita relação com os hormônios estrogênicos, né? Estradiol, estriol e estrona. Então, a mulher, porque assim, a gente vive um equilíbrio mais ou menos, né? Primeira fase do ciclo, estradiol, segunda fase do ciclo, progesterona e tal. Quando a gente começa a entrar na menopausa, no climatério, começa a cair tanto, na verdade, cai primeiro a progesterona e logo Uhum. após começa a cair estradiol. Com isso, diminui a lubrificação da pele. E a gente precisa dessa lubrificação de pele para manutenção do colágeno. Então, por isso que a mulher, todo mundo fala assim, nossa, parece que a mulher envelhece mais rápido que o homem, né? Se ela Sim. não cuidar, isso vai acontecer, mesmo porque o homem tem uma pele mais corneificada, que a gente chama. O homem tem uma pele mais protegida, porque do ponto de vista evolutivo, o homem era quem saía para caçar. Então, Uhum. a possibilidade dele se machucar era muito Era maior. muito maior. Muito maior. Então, a mulher estava dentro da caverna, cuidando dos filhotes, Uhum. né? Cuidando da casa, vamos dizer assim, da caverninha dela. E o homem estava fora da caverna caçando. Então, ele tinha que ter uma pele mais grossa, né? Mais resistente. E isso é conferido por dois hormônios, testosterona e dihidrotestosterona. É só você Uhum. ver quando a mulher abusa na suplementação de androgênios, né, Uhum. principalmente testosterona e outras coisas mais, o que percebe? As pessoas percebem uma pele grossa.
como se fosse uma pele mais masculina. E isso tem a ver com a formação dos androgênios. Então, não que o homem não vá precisar, mas a mulher precisa antes. Tende a precisar Tende primeiro. a precisar antes. Mesmo porque a gente tem menos testosterona, né? Bem menos testosterona Sim. que o homem. Na média, 10 vezes menos do que o homem tem. E quando a gente vai diminuindo a produção de progesterona no climatério, a progesterona é um hormônio na cascata dos hormônios esteroidais, um hormônio androgênico, porque ela Sim. dá formação de testosterona. Então, quando a primeira coisa é parou de ovular. Então, eu tenho estradiol, mas eu não tenho progesterona. A progesterona, Sim. por sua vez, vai faltar para a formação de testosterona. Então, cai testosterona também. Então, a pele fica mais sensível, mais vulnerável. Então, eu estou no climatério. Então, é um momento que eu tenho que tomar muito mais cuidado com a pele do que antes. Agora, mais do que nunca, né? E não pode deixar a peteca cair, porque senão vai. Eu sou a favor, realmente, da beleza que começa de dentro, Thiago. Sabe? Exato. A beleza que a gente está bonito por dentro e depois isso sai. Né? Eu não tenho, assim, óbvio, não sou contra tratamentos estéticos, sabe? De injeção, essas coisas. Quem né, quiser fazer, não é isso que eu não estou abominando. Eu só não gosto daquilo que só fixa no externo. Sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que cuidar de dentro, que isso vai se refletir no cabelo, na pele, na unha, né? Então, é bonita por dentro para ficar bonita por fora. Cuidar do organismo como um todo, né? Gerar uma poupança metabólica para você não chegar aos 30, 40 anos esgotado, né? Chegar com uma boa saúde, uma boa alimentação, um corpo forte e a gente não está falando do forte de músculos, né? De músculos gigantes de competição, não. Nós estamos falando daquele corpo que é competente para executar todas as atividades de uma pessoa que vive bem. Entendeu? Você chegar... É a diferença de, às vezes, você ser um idoso de 70, 80 anos que não senta e levanta direito, ou talvez consiga. E olha, Thiago, eu tenho visto cada vez mais frequente pessoas que têm problemas digestivos, ou seja, uma desbiose, um desequilíbrio microbiano, constipação e tal, que envelhece precocemente. Então, tem meninas, por exemplo, de 20 e poucos anos, 30 anos, extremamente inflamadas, que a pele já é uma pele envelhecida. Né? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você está sendo, vamos dizer assim, estou pensando em estética. Não, mas isso é um reflexo do interno. Foi o que eu falei hoje no meu podcast, que eu falei de celulite. Eu falei assim, olha, não estou dizendo que você tem que estar preocupado o tempo todo, porque você tem celulite, qual é o seu padrão de perfeição, porque isso também é ilusório. Cuidado com rede social, com essas coisas, né, que vão te dar mais ansiedade, a busca de um padrão que não existe. Não é isso. Mas a gente tem que olhar esses sinais externos, como a celulite, assim como o envelhecimento precoce da pele, o cabelo quebradiço, a unha que não cresce, como um sinal de que tem alguma coisa acontecendo por trás. Tá? Ou a dieta está muito ruim, ou a digestibilidade não acontece, ou você está com desbiose, absorvendo muito produto bacteriano que tem que passar para fazer detox no fígado, e o fígado fica trabalhando 24 horas para conseguir te detoxificar e não consegue, aí você acumula toxina na pele, no tecido gorduroso e tal. Então, a gente tem que olhar essas coisas. O cabelo, a pele, são sinais, assim como a celulite, são sinais de que há alguma coisa que pode ser melhorada. Não é que você vai cuidar e que ninguém mais vai ter celulite ou que ninguém mais vai ter ruga. Não é isso. Mas que a gente vai fazer, vai ser uma coisa fisiológica, não adiantada. Porque o que a gente está vendo agora são coisas precoces. Meninas muito novas, com muita celulite, com flacidez de pele, ou seja, sem colágeno. Por quê? Provavelmente a dieta é muito ruim. Começa daí. Dieta muito ruim, o excesso de estresse também, né? A gente tem outras coisas que acabam influenciando nisso também. Acabaram de comentar ali, mas agora a pele já caiu, isso e aquilo. Ninguém é escravo do que sempre foi.
todo dia é um dia para você ser um novo você. Não é porque às vezes você se arrepende de até hoje eu nunca me alimentei muito bem, nunca cuidei muito bem do meu organismo. Daqui para frente, você pode ser totalmente outra pessoa, você não é escravo do seu eu do passado. Exatamente. Mudar. Só respondendo a pessoa que perguntou. E sabe que eu falo assim que isso é síndrome de Gabriela. Lembra? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim, Gabriela, pelo amor de Deus, gente. Você não é Gabriela Cravo e Canela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, como é que é isso? Então pendura a chuteira e não faz mais nada por si mesmo? Que isso? Sim. Sem sentido, exato. Ninguém é escravo do passado. Vai pendurar a chuteira já? Pelo amor de Deus. Outra coisa que perguntaram foi osteoartrite, e aí eu vou emendar a pergunta para atletas. Quando eu penso em colágeno, já que botaram osteoartrite com colágeno ali embaixo, alguém perguntou, e atletas, às vezes, ou idosos, às vezes eu tô lá e sinto dores no joelho, dor em alguma articulação. Existem peptídeos de colágeno que podem me ajudar nesse tipo de coisa? Muito, principalmente quando a gente fala em articulação, a gente está falando principalmente no colágeno tipo 2, né? E excelente. Isso aí já está mais do que consagrado, não só no Brasil, mas no mundo, o uso do colágeno tipo 2. E você sabe, Thiago, você sabe, né? Mas muita mais gente um não artrose sabe. ali. Mas muita gente não sabe que o colágeno tipo 2, ele age no intestino. Sim. Ele age no intestino. Ele não age na articulação. Olha só como existe a ligação do intestino com a articulação também, né? Por quê? Com o passar do tempo, o nosso sistema imunológico, pelo excesso de trauma que a gente tem nas articulações, o nosso sistema imunológico começa a reconhecer algumas substâncias que estão nas articulações, o colágeno, por exemplo, né, da articulação, como uma substância estranha a nós e começa a causar a degeneração dessas substâncias, que é isso que leva ao que a gente chama de artrose. Quando eu dou um colágeno tipo 2, eu apresento esse colágeno para as placas de Peyer, que são a sede da imunologia dos intestinos, e causa uma tolerância a essas substâncias. Então, eu diminuo o ataque do sistema imunológico sobre a articulação. Então, não é que o colágeno tipo 2 vai ser absorvido e vai chegar na articulação. Por isso que não adianta você dar doses e doses de colágeno tipo 2, porque, na verdade, ele vai agir no intestino. Olha que lindo. Sim, e o atleta, exato. É maravilhoso, né? E o atleta se beneficia muito do colágeno, principalmente o peptano, que é um colágeno que tem uma estrutura mais semelhante à estrutura da fibra muscular. Então, você pode usar esse tipo de colágeno no lugar do whey, por exemplo. Né? Principalmente para quem tem dificuldade na digestibilidade de derivados do leite. Né? Tem algumas pessoas que não conseguem nem whey hidrolisado. Tá? Ai, doutora, eu não consigo. Eu tomo whey, minha barriga fica desse tamanho e tal. Então vamos para o colágeno. Né? Que pode dar uma resposta tão boa quanto, só que o colágeno não é derivado de leite. Né? Na verdade, ele é de articulações, não é, Thiago? Isso, exatamente. De boi, né? De boi, e existem também colágenos de porco. Existem várias origens do colágeno. Ele pode ser retirado de qualquer parte de colágeno animal, né? Qualquer ponto de colágeno animal, pele ou articulação. E existem vários tipos também. Existe de porco, existe de boi. O importante no colágeno, na verdade, uma das coisas que as pessoas mais reclamam é sabor do colágeno. E o que acontece? É a mesma coisa que a gente estava comentando do ômega. Quanto mais purificado a gente consegue o colágeno, quanto melhor o peptídeo que a gente disponibiliza, menos sabor esse colágeno tem. Tanto é que a gente não usa sabor, a gente manda o colágeno sem sabor. Que a pessoa pode é a melhor coisa. Hoje mesmo eu fui para o consultório que eu levo a minha garrafa de água, eu pus um scoop do seu colágeno e levei para o consultório e fiquei tomando ali na minha água do dia, né? Mas o ideal mesmo, e aí que eu vou fazer isso daqui a pouco, é você tomar o colágeno pelo menos 1 hora depois do jantar. Porque aí você dorme e possibilita uma melhor absorção desse colágeno, sem ele competir
com muito alimento ali. Então, uma hora e meia depois do jantar, tomar um scoop de colágeno. Se for esse colágeno, principalmente o colágeno que tem um pool, né? Que aí eu venho o Verisol, vem o colágeno tipo 2 e o Peptan. E aí eu vou estar atingindo tudo que é lugar. Né? Então, enquanto eu durmo, o meu corpo trabalha para me deixar mais bonita no dia seguinte. Ótimo! Nada melhor. Dormindo. Maravilhoso, Dormindo. Né? Dormindo. Exatamente. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre essa sinergia do colágeno. Nós pensamos, quando a gente pensa em colágeno, a gente está falando desse peptídeo de colágeno hidrolisado. Então, a senhora acabou de colocar que não são a mesma coisa. Eu não posso pegar e achar que os colágenos são todos iguais. Existem N diferentes colágenos. E observar isso em relação ao que a gente comentou do nosso colágeno, nós pensamos justamente nessa mulher que às vezes já está com alguma queda hormonal e você não tem... o organismo ele é um todo, aquilo que a gente estava falando da pele, não tem como só sua pele está envelhecendo e seu fígado não, e o seu rim não. Seu organismo está envelhecendo como um todo. Inteiro, Exato, e quanto mais Mas eu a conseguir... pele é uma fotografia, né? Isso é o que a gente enxerga. E eu acredito que a senhora, como médica, deve ter um olho clínico muito sensível a isso. Do paciente chegar e bater o olho e falar, poxa... Já estou examinando. Exatamente. Vai vindo na minha direção, eu já estou examinando. Cabelo, unha, o jeito que anda, tudo. Tudo faz parte do exame físico. Tudo faz parte. Exato. E aí nós pensamos justamente nessa sinergia. O Verisol, que vai trabalhar em pele, anexos, é um colágeno, um peptídeo de colágeno. Então, só para deixar para a nossa audiência entender, é o seguinte, o peptídeo de colágeno, ele é um colágeno, uma molécula de colágeno já quebrada através de hidrólise enzimática. Então, eles têm resultados de estudos diferentes. Os estudos dos fabricantes demonstram que alguns peptídeos funcionam melhor para algumas coisas e outro para outras. Não isoladamente, mas tem uma predisposição para funcionar melhor. Então o Verisol, todo mundo fala, muita gente comentando, para a pele, Verisol. Sim, o Verisol demonstra nos estudos uma melhor funcionalidade ou melhor efetividade na pele. E o Peptan B2000 demonstra uma melhor efetividade em articulação, massa óssea, massa muscular. Nós buscamos justamente juntar os dois, porque é esse momento que o organismo como um todo começa a ter perda. Sim. Então, poxa, eu vou entregar só um? Não é só uma coisa, exatamente. Exato. Perfeito. E eu ia perguntar para a senhora mais uma coisa sobre colágeno. Não precisa chamar de senhora, Thiago. Você, desculpa. Eu sei que é respeito. Eu sou novinha. Apesar de a gente se conhecer há tanto tempo, eu tenho um respeito tão grande por você e pelo conhecimento, mas sim você. Sobre vitaminas e minerais. Sim, se ele vier enriquecido, qualquer suplemento, né? Se ele já ainda vier, por exemplo, o colágeno, com algumas coisas que vão ser usadas, inclusive na síntese do colágeno da pele. Então, algumas vitaminas, como a vitamina C, por exemplo, né? Alguma coisa do complexo B associado, excelente. Claro que vai melhorar a qualidade desse colágeno, né? Então, isso, gente, comece a olhar rótulo. Né? Dá uma olhadinha, vira ali o rótulo e vê o que mais tem naquele colágeno. Não só no colágeno, né? Quando a gente escolhe a fibra, quando a gente escolhe o próprio ômega 3, começa a olhar na embalagem, dá uma olhadinha, checa, né? O que é aquilo que está Porque às vezes o preço é um pouco diferente, vocês vão entender por quê, né? Exatamente. Então perguntaram ali também de peptídeo de colágeno e colágeno hidrolisado é a mesma coisa. Não, o peptídeo ele tem uma hidrólise correta e controlada. Então a gente faz a hidrólise também no peptídeo, só que ele tem um padrão de hidrólise. Por exemplo, você tem, como a gente estava comentando, o Verisol, mas existem outros, que ele tem uma padronização de hidrólise. Então essa é a diferença dos peptídeos e eles deixam moléculas, agora de cabeça não vou lembrar, mas se eu não me engano, a menor de 100 micras. Mas de cabeça eu não tenho como lembrar. Para poder fazer a endocitose. Exato.
Exato, exato. Bem, tem um monte de perguntas aqui, mas a gente já está quase 1 hora no ar. Já está arrebentando aí. Vão derrubar a gente daqui a pouco. Ah, tá aqui, acabou de aparecer para mim 1 minuto e 30 segundos. Restantes, eu vou aproveitar esse minuto para agradecer a doutora Denise, falar para você que não leu o livro dela, leia o Quebrando o Círculo Vicioso, que é muito bom. E quando lançar o novo livro, a gente pode marca uma live deixar para falar sobre vai ser ele. em breve, graças a Deus. Eu aviso, vai ficar todo mundo sabendo aqui. Obrigada, viu, Thiago, mais uma vez. Obrigada a pelo você, convite doutora. E pela possibilidade aí de falar para a sua audiência, viu? Um prazer, gosto muito de você e da sua família. Oh, muito obrigado, a gente também adora vocês, a família toda. Obrigada. Tchau, Viu? gente, boa noite, doutora Denise, obrigado pela audiência.